Olá, galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu sou Virna Sarissa, professora de História. Estou aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede e convido vocês a estudar um pouquinho comigo. Sente-se à vontade, pegue o caderno e a caneta e vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre as revoluções inglesas do século 17. Não dá para entender as revoluções inglesas sem antes a gente entender o que foi o iluminismo, que foi o nosso assunto da aula anterior. É claro que as revoluções inglesas e o iluminismo, eles caminham juntos, não que necessariamente um influencie o outro, até porque as revoluções inglesas aconteceram no século 17 e o iluminismo, tudo bem, aconteceu no século 17, mas a sua maior essência foi no século 18. As revoluções e o iluminismo, um vive a ideia do outro. Vocês lembram quando a gente estudou o iluminismo, aqueles filósofos iluministas, e lembram de uma figurinha chamada de John Locke ou John Locke? Então, um dos filósofos iluministas, pois ele vai também participar da Revolução. Então, essa Revolução Inglesa, ela está ajudando a construir o iluminismo. Eu gosto muito dessa palavra, transição. Por quê? Porque temos que entender que a história é um processo de transição, de transformação. E então, a partir disso, o que são as revoluções inglesas? As revoluções inglesas é um processo de transformação da Europa. Nós estamos começando a sair do regime monárquico absolutista e vamos entrar em um outro momento, em uma outra estrutura de poder. Na Inglaterra, nós tivemos várias dinastias. Vamos começar explicando pela dinastia Tudor, que foi representada, muito bem representada, digamos de passagem, pelo rei Henrique VIII. Esse criou uma religião, que foi a religião anglicana, e onde ele tinha o poder centralizado na mão dele, e a religião centralizada também nas mãos dele. Sucedendo ele, veio a sua filha, a rainha Elizabeth I, que cá para nós ela tinha um apelido que se chamava a Virgem, porque não teve filho. Mas vamos deixar a vida de Elizabeth I um pouquinho de lado. A gente tem também a dinastia Stuart. Essa era uma dinastia escocesa. Foi aí, de fato, que começou o processo das revoluções inglesas. Ela era representada tanto por Jaime I como por Carlos I. Esses dois membros, eles vão ter a ideia de centralização do poder. E aí, eles tinham também a linha anglicana, eles seguiam o anglicanismo, eles perseguiam outras religiões, que eram os católicos, os puritanos e os calvinistas, e pela centralização do poder, eles vão fechar o parlamento britânico. O parlamento britânico, ele era dividido em dois. A Câmara dos Lordes, formada por cavaleiros e nobreza anglicana, e a Câmara dos Comuns, formada pela burguesia puritana, que eram os famosos cabeças redondas, pelo corte de cabelo deles, que era diferente do da nobreza, que geralmente usava peruca. Eles tinham um líder chamado Oliver Cromwell. Gravem esse nome. Esse cara fez algumas coisas que foram refletidas lá na frente e eu vou explicar direitinho para vocês. É um nome extremamente importante para a história e a gente tem que gravar o nomezinho dele. A gente começa a perceber que essa ideia do iluminismo estava ali presente nas revoluções, porque está do lado da Câmara dos Comuns, formado pelos puritanos. Lembre-se sempre que eles vão ter o apoio do povo. Aí instaura-se a Guerra Civil. A guerra aconteceu de 1641 a 1649 e foi entre nobres e burgueses, entre a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. E adivinha aí
Adivinha aí quem foi que ganhou? Claro que a Câmara dos Comuns. Eles tiveram o apoio do povo. É aquela velha história, né? O povo unido jamais será vencido. E aí, por conta disso, Carlos I, ele foi decapitado. E é aí que começa o processo de transformação social da Inglaterra. Então, vamos recapitular. Em 1641, começou a Guerra Civil. Em 1649, terminou a Guerra Civil. Aí coloca no poder os burgueses, que eram os cabeças redondas, sobem ao poder sob o governo de Oliver Cromwell. E aí essa parte que a burguesia toma o poder e a gente vai chamar de Primeira Revolução, que é a Revolução Puritana. Por que a Revolução Puritana? Porque os burgueses eram puritanos e chegaram ao poder através de Oliver Cromwell. Ou seja, nós tiramos os anglicanos do poder e colocamos os puritanos, os calvinistas. Olha aí a burguesia chegando ao poder, olha aí o ideal iluminista subindo. E aí sai de cena a monarquia na Inglaterra e começa, a Inglaterra no caso, vira república de 1649 a 1658, sob o poder de Oliver Cromwell. Aí o que acontece? Ele dissolve o parlamento e se transforma em um ditador, infelizmente. Mas antes dele se tornar um ditador, ele fez uma coisa extremamente importante para a história. Ele assinou, ele criou o Tratado de Navegação, ou Ato de Navegação, em 1650. O que esse Ato de Navegação ele trazia? Era o monopólio marítimo mundial pela Inglaterra. Tudo que era comercializado deveria passar pela Inglaterra. Então, a Inglaterra começou a monopolizar o comércio do mundo todo. Isso gerou o acúmulo de riquezas. Então, veja só, quando a gente estuda a Revolução Industrial, a gente entende que a Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial. Ela foi a primeira, por diversos fatores, mas tem um fator importante e primordial: acúmulo de riqueza. De onde veio essa riqueza? Aqui, ó, do monopólio comercial, do Tratado de Navegação que Oliver Cromwell criou. Então, veja a importância de Oliver Cromwell. Ele criou algo que fez, né, juntar riquezas para a Inglaterra e, a partir daí, lá na frente, ela sair à frente na Revolução Industrial. Cromwell, ele foi duramente criticado e sua ditadura não durou muito tempo. E aí, ele, na verdade, ele foi criticado até pelos apoiadores dele. Ele morreu em 1658 e seu filho a assumiu, mas ele acabou sendo derrubado porque ele era fraco politicamente. E aí, em 1660, a dinastia Stuart, ela foi restaurada com Carlos II. E aí, seu sucessor e irmão, Jaime II, tentou restaurar o catolicismo na Inglaterra e ele foi deposto em 1688. Ele foi substituído por sua filha, Maria II, e o marido dela, Guilherme de Orange. Acontecimento que ficou conhecido como Revolução Gloriosa. Então, gente, estudar a Revolução Inglesa do século XVII não é fácil. Na verdade, eu sempre peço para os meus alunos entender a história fazendo algumas observações. O que foi de importante que a Revolução Inglesa trouxe para o mundo? Como foi que começou? Primeiro. Depois, o que foi que ela criou? Que foi aquele caso lá do Ato de Navegação que Oliver Cromwell criou e levou e projetou. Isso lá na frente foi reflexo para a Inglaterra ser pioneira na Revolução Industrial. Então, a gente tem que analisar isso tudo e também analisar a conclusão. Né, o final disso tudo, o que foi que resultou, e assim a gente consegue entender
o fato histórico. Porque é cheio de reis, rainhas, né? Um é deposto, aí vem o segundo, vem o terceiro, e a gente fica meio que perdido nessa história. Então vamos para a conclusão. As revoluções inglesas, elas criaram condições para o rápido desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra e consolidaram a hegemonia burguesa e a monarquia parlamentar no país. Então a gente aprendeu uma série de coisas hoje. Eu trouxe esse mapa desenhado que mostra justamente a dinastia Tudor, Stuart, a Guerra Civil ou Revolução Puritana, o governo de Cromwell, o retorno à dinastia Stuart e a Revolução Gloriosa. Então, a gente aprendeu basicamente o que foram as revoluções inglesas, sua ligação com o iluminismo, o absolutismo monárquico das dinastias Tudor e Stuart, a Revolução Puritana e a Guerra Civil, assim como a República de Oliver Cromwell, a restauração da dinastia Stuart, a Revolução Gloriosa, a fundação da monarquia parlamentarista. Como trilha de estudo, eu desafio vocês a explicar as condições históricas que favoreceram o desenvolvimento da Revolução Inglesa no século XVII, com base em tudo que você estudou. Bem, a gente fica por aqui, obrigada pela atenção. Não esqueça de curtir se você gostou e de comentar se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão. Até a próxima videoaula.